O curso de profissional de supermercado fornece conhecimentos sobre as funções e atividades desempenhadas no setor supermercadista para que o profissional possa desempenhar suas tarefas com eficácia. Na aula de hoje, você irá estudar sobre as oportunidades de carreira do profissional de supermercado, especialmente sobre as características e qualidades desse profissional, o trabalho em equipe e a ética profissional. Olá! Vamos aprender mais assuntos importantes para você conhecer bem as funções do profissional de supermercado. Já está pronto para começar? Então, vamos dar início à aula de hoje, pois ainda existem muitos assuntos que você precisa aprender. A aula de hoje é dedicada ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho para os profissionais de supermercado é um dos mais promissores. Até mesmo nos momentos de crise e retração econômica, os supermercadistas sempre mantiveram seus investimentos. E atualmente, com o crescimento da economia brasileira, a oferta de postos de trabalho nesse setor se mantém acima da maioria dos outros segmentos econômicos. Logo após a fase de hiperinflação no Brasil, entre 1986 e 1994, período em que a economia brasileira conviveu com taxas exorbitantes de inflação, o varejo viu um ambiente promissor para seu desenvolvimento. A abertura da economia, com a expansão das importações e mais garantias aos investidores, e a estabilidade que se surgiu à implantação do real, viabilizaram investimentos estrangeiros. Isso deu início a um vasto processo de fusões e aquisições de empresas. Com isso, grupos internacionais surgiram com tudo nesse mercado, inaugurando novas lojas e ampliando as já existentes. Então, vamos ver um pouco mais sobre as oportunidades da carreira dos profissionais de supermercado. A Abras é a Associação Brasileira de Supermercados, sendo a entidade que abrange as grandes empresas do setor. De acordo com dados da Abras, os supermercados foram responsáveis por nada menos que 868.023 empregos diretos em 2007, o que representa um crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. Além de se constituir em um grande empregador, o setor demonstra atualmente uma vantagem: oferece boas oportunidades de crescimento profissional. Gerentes de recursos humanos e consultores de carreiras afirmam que o setor de supermercado é caracterizado por sua mobilidade e dinamismo. Fique ligado! Há vários setores e funções dentro de um supermercado, o que possibilita aos funcionários diversificar a área atuante e, simultaneamente, ter uma visão abrangente do funcionamento da loja. A lista de funções presentes em supermercados inclui os seguintes profissionais: repositores, balconistas, açougueiros, peixeiros, padeiros, operadores de caixa, cozinheiros, empacotadores, auxiliares de serviços, auxiliares de manutenção, encarregados e auxiliares de portaria e fiscais de segurança. Essa lista abrange ainda assistentes de recursos humanos, encarregados de setor, gerentes de setor e gerentes de lojas. Todo profissional que enxergue o trabalho no supermercado como uma possibilidade de carreira possui chances reais de subir dentro da estrutura da empresa. Todos os setores de um supermercado apresentam por si só alternativas de mobilidade e crescimento dentro do próprio setor. Por exemplo, é possível atuar como encarregado, depois como gerente de seção, por fim, como gerente da área em supermercados maiores.
Além da oportunidade de passar por vários setores da loja e da empresa, o funcionário que for esforçado e eficaz possui uma chance real de ir subindo passo a passo dentro da estrutura da organização. Como em inúmeras profissões, o início é complicado e requer bastante trabalho, mas a área beneficia todos aqueles que possuem o espírito do empreendedorismo. O funcionário geralmente inicia sua jornada em funções básicas, mas caso queira aprender e tenha vontade de seguir carreira, vai encontrar grandes chances de subir na área. O empresário Amir Vargas Sanches é um ótimo exemplo de como os supermercados contemplam com reconhecimento aqueles que trabalham duro. Nascido em 1948 em Bonito, Mato Grosso do Sul, desde cedo era determinado. Após ser peão em várias fazendas da região, Amir foi para o comércio, mais especificamente para o mercado Trindade, um dos poucos da cidade. Durante vários anos, acumulou experiência pelo fato de ser um bom observador. Aprendeu como funciona a administração de estoque, a lidar com o público e com os fornecedores. Esforçado, conseguiu também somar algumas economias, o que permitiu a seu Amir montar a mercearia Nossa Senhora Aparecida em 1985. A mercearia foi indo bem, e depois de um tempo mudou seu nome para Mercearia Santos, depois Mercado Santos, e hoje Supermercado Santos. Quando questionado qual a fórmula do sucesso, seu Amir responde: o segredo se resume em dar o melhor de si, sempre reconhecendo o valor de seus clientes e funcionários. O Supermercado Santos, hoje o maior de Bonito, comemora há alguns anos o ingresso de sua loja em uma das maiores redes do Mato Grosso do Sul, a Rede Econômica. A empresa, que já era líder em vendas na cidade, dessa maneira está pronta para vender mais com preços mais competitivos. O gerente comercial do Supermercado Santos, Genilson Pérez Sanches, também possui uma história de crescimento profissional devido à sua determinação. Desde jovem no comércio, passou por várias funções dentro da empresa, antes de ser promovido a gerente. O funcionário geralmente inicia sua jornada em funções básicas. Por isso, mesmo se quiser aprender e tiver vontade de seguir carreira, vai encontrar grandes dificuldades para subir na área. Correto. Errado. Resposta correta. Clique no botão avançar. Veremos a seguir algumas das qualidades de um profissional do supermercado. As qualidades pessoais também convergem para o enriquecimento de sua atuação como profissional. Várias dessas qualidades podem ser adquiridas com boa vontade e esforço, elevando o mérito do profissional que, ao longo de sua carreira profissional, consegue agregá-las à sua personalidade. Em um artigo publicado na revista Exame, o consultor dinamarquês Klaus Moller destacou as virtudes lealdade, responsabilidade e iniciativa como essenciais para a formação de recursos humanos. O senso de responsabilidade é o elemento essencial da empregabilidade. Sem essa responsabilidade, a pessoa não pode exibir lealdade, nem espírito de iniciativa. Uma pessoa que se sinta responsável pelos resultados de sua equipe terá uma chance maior de agir de forma mais favorável aos interesses da equipe e de seus clientes. Essa responsabilidade é algo que fortalece a autoestima de cada indivíduo. Isso porque apenas pessoas que possuem autoestima e um sentimento de poder próprio são capazes de assumir suas responsabilidades. Essas pessoas apresentam um sentido na vida,
concluindo metas sobre as quais concordam previamente e pelas quais assumiram uma responsabilidade real de forma consciente. Por outro lado, os indivíduos que escolhem por não assumir responsabilidades podem ter dificuldades em buscar sentido em suas vidas. Fique ligado! Pessoas que não assumem responsabilidades dificilmente serão boas integrantes de equipes. A lealdade é o segundo dos 3 principais elementos que compõem a empregabilidade. Um funcionário fiel fica contente quando a organização ou o seu departamento é bem-sucedido. Defende a organização, toma medidas firmes quando ela é ameaçada, possui orgulho de fazer parte da organização e fala de maneira positiva sobre ela. Lealdade não significa fazer o que a pessoa ou a organização onde você quer ser fiel deseja que você faça. Isso porque lealdade não é sinônimo de obediência cega, e sim significa fazer críticas de forma construtiva, mas mantendo-as na esfera da empresa. Significa agir com a certeza de que seu comportamento vai trazer benefícios para a organização. Dessa forma, ser leal em alguns momentos pode significar a recusa em fazer algo que você pensa que pode prejudicar a equipe de funcionários. As virtudes da lealdade e da responsabilidade são completadas por uma terceira, a iniciativa, capaz de colocar as outras 2 em ação. Tomar a iniciativa de fazer algo no interesse da organização quer dizer, ao mesmo tempo, demonstrar lealdade pela organização. No âmbito do emprego, tomar iniciativa não significa somente começar um projeto no interesse da empresa ou da equipe, mas também assumir responsabilidade por sua complementação e implementação. Capacidade de comunicação, honestidade, determinação, responsabilidade, iniciativa, coleguismo de trabalho e flexibilidade para solucionar novas situações são características que se enquadram no perfil ideal de todo profissional. E isso não é diferente com os profissionais que atuam em supermercado. Essas características, juntamente com o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe e conservar a vontade de aprender, sempre são atitudes que fazem o profissional crescer. Em um supermercado, o interesse e o compromisso com o trabalho são indicativos de promoção. Mais do que conhecimento técnico e prática na função, o essencial é que o profissional de supermercado tenha vontade de aprender, seja disciplinado e saiba trabalhar em equipe. Por exemplo, de nada adianta um padeiro conhecer todos os segredos da confecção de pães e doces se não possui espírito de equipe, se acha que não há mais o que aprender e se recusa a ajudar os colegas. Hoje em dia, as grandes empresas já reconhecem os funcionários que possuem vontade de crescer e que sabem compartilhar o conhecimento e a prática que obtiveram com os outros em começo de carreira. É indispensável que o profissional seja criativo e maleável. A Escola Nacional de Supermercados possui em suas disciplinas um enfoque bem mais generalista do que técnico. Nos cursos ministrados pela instituição, são priorizadas as noções gerais sobre o funcionamento de uma empresa varejista, com destaque para as características que o profissional deve possuir. Assim, esse setor busca por profissionais que sejam pessoas empreendedoras, com vontade de crescer. Por isso, os setores de recursos humanos das grandes redes de supermercados já adotam testes que visam a identificar o espírito empreendedor nos candidatos às vagas. Segundo Klaus Moller, o futuro de uma carreira depende de quais virtudes? Responsabilidade, imparcialidade e honestidade, lealdade, responsabilidade e iniciativa, lealdade, perseverança e iniciativa, humildade, competência e perseverança,
honestidade, competência e prudência. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Além dos principais elementos que citamos anteriormente, existem ainda outras qualidades importantes no dia a dia da profissão. Veremos a seguir algumas delas. Honestidade. A honestidade está diretamente ligada à confiança que nos é depositada, com a responsabilidade perante o bem de terceiros e a manutenção de seus direitos. É muito fácil achar a falta de honestidade quando há uma fascinação pelos privilégios, lucros e benefícios fáceis pelo enriquecimento de forma ilícita em cargos que permitem autoridade e que possuem uma confiança coletiva. Existem pessoas que se excedem no sentido de conseguir qualquer coisa e de qualquer fonte. Um exemplo são as pessoas que fazem negócios obscuros, tais como usuários que emprestam pequenos valores a juros altíssimos. Todas as pessoas desse tipo conseguem mais do que merecem e de fontes erradas. O que existe de comum entre elas é uma enorme ganância. Podemos dizer que as pessoas que ganham muito em fontes erradas e cujos ganhos não são justos não são chamadas de avarentas, mas sim de más e injustas. São vários os exemplos de desonestidade no exercício de uma profissão. Por exemplo, um psicanalista que abusa de sua profissão ao induzir um paciente a cometer adultério está sendo desonesto. Outro caso de desonestidade é quando um contador, que para obter aumentos de honorários, retém os livros de um comerciante. Fique ligado, toda pessoa que planta a honestidade colhe os frutos de um excelente trabalho. Sigilo. O respeito aos segredos das pessoas, das empresas e dos negócios precisa ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, pois se trata de algo de extrema importância. Uma informação sigilosa é algo que é confiado a alguém, e sua preservação do silêncio é obrigatória. Revelar os detalhes dos locais de trabalho, em geral, não interessa a terceiros. Além disso, há o agravante de que projetos e planos de uma empresa que ainda não foram colocados em prática possam ser plagiados e inseridos no mercado pela concorrência antes mesmo que a empresa que os criou tenha tido uma chance de lançá-los. Dessa forma, o profissional do supermercado precisa guardar determinados assuntos, procurando ser discreto em suas atitudes. Competência. No contexto profissional, competência é o exercício do conhecimento de modo adequado e persistente a um trabalho ou profissão. Devemos buscá-la constantemente. É de grande importância a busca da competência profissional, seja em qualquer área de atuação. O conhecimento de tecnologia, ciência das técnicas e práticas profissionais é essencial para a prestação de serviços de boa qualidade. Nem sempre é possível acumular todo o conhecimento exigido por uma tarefa em específico, mas é fundamental que haja uma postura ética de recusar os serviços quando não há a capacitação adequada para realizá-lo. Dentre os exemplos do quanto é necessário investir em competência, estão os casos de pacientes que morreram ou ficaram com sequelas por uma incompetência médica. Há também as causas que são perdidas pela falta de competência de alguns advogados e os prédios que caem por erros de cálculos de engenheiros. Tendo isso em mente, um profissional do supermercado deve buscar aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos para que possa executar um melhor trabalho. Prudência. Para executar qualquer tipo de trabalho é necessário segurança.
A prudência faz com que o profissional observe situações complexas com uma facilidade maior e de uma maneira mais profunda e minuciosa, colaborando para uma segurança maior, especialmente nas decisões que precisam ser tomadas. A prudência é essencial em casos de decisões graves, uma vez que impede os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. Coragem. Qualquer profissional precisa ter coragem, pois, citando Aristóteles, o homem que evita e teme a tudo não enfrenta coisa alguma, se torna um covarde. A coragem nos auxilia na reação às críticas, quando injustas, e a nos defender de forma digna, quando estamos certos de nosso dever. É necessário ter coragem para a tomada de decisões importantes e indispensáveis para a eficiência do trabalho, sem levar em conta possíveis atitudes dos chefes ou colegas. Perseverança. Essa é uma qualidade rara a ser encontrada, mas necessária. Isso porque todo trabalho está sujeito a incompreensões, fracassos e insucessos que devem ser superados, fazendo com que o profissional siga com o seu trabalho sem se entregar a decepções. É digna a perseverança dos profissionais que precisam enfrentar os problemas do subdesenvolvimento. Compreensão. A compreensão é uma qualidade que auxilia muito um profissional, pois é bem aceita pelos que dela dependem, se tratando de trabalho, auxiliando a aproximação e o diálogo, tão importantes no relacionamento profissional. Contudo, é necessário não a confundir com fraqueza, para que o profissional não se deixe abalar por opiniões ou atitudes que nem sempre são válidas para a eficiência de seu trabalho. Isso é importante para não perder os verdadeiros objetivos a serem buscados pela profissão. A compreensão precisa ser condicionada frequentemente pela prudência. Assim, a compreensão pode ser bastante vantajosa para uma atividade profissional, desde que seja convenientemente dosada. Humildade. O profissional precisa ter humildade o bastante para admitir que não é dono da verdade e que o bom senso e a inteligência são características de um número grande de pessoas. A humildade representa a autoanálise que todo profissional precisa praticar em função de sua atividade profissional, com o objetivo de reconhecer melhor suas limitações. É preciso sempre procurar a colaboração de profissionais mais capazes, caso tenha essa necessidade, além de se dispor a aprender coisas novas, em uma busca incansável de aperfeiçoamento. Em razão de sua relevância, a humildade é uma qualidade que precisa de uma melhor interpretação, pois várias pessoas confundem com dependência ou submissão. Por várias vezes lhe é dado um sentido de depreciação, em que humildade significa pessoa carente que aceita qualquer coisa, dependente e até infeliz. Esse conceito está errado e deve ser superado para que a humildade adquira de uma vez por todas a sua autenticidade. Imparcialidade. Trata-se de uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a ficar contra preconceitos, reagir contra mitos, defender os verdadeiros valores sociais, assumindo uma posição justa nas situações que terá de enfrentar. Para ser justo, é necessário ser imparcial. Assim, a justiça depende muito da imparcialidade. Otimismo. Especialmente nos dias de hoje, é essencial que o profissional seja otimista para acreditar na habilidade de realização do ser humano, no poder do desenvolvimento, encarando o futuro com energia e bom humor. Se um contador, para obter aumentos de honorários, retém os livros de um comerciante, ele está desrespeitando a virtude de responsabilidade, lealdade, prudência, honestidade,
imparcialidade. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Mais um ponto de fundamental importância que devemos destacar se refere ao trabalho em equipe. Viver e trabalhar em equipe demanda respeito e determinadas regras de convivência. São essas regras que farão com que o ambiente de trabalho se torne agradável e permita a realização das atividades sem conflito entre as pessoas. Os atos simples, que muitas vezes são esquecidos pelos profissionais, são de extrema relevância. Isso inclui o uso de expressões como bom dia e tudo bem, que permitem um melhor início da jornada de trabalho diária. No decorrer do dia, use expressões como por favor, por gentileza e obrigado para os colegas. Ser educado sempre gera boa reação do outro, que irá responder no mesmo tom. Outro ponto é que fofocas no local de trabalho são inúteis e geram confusão, podendo causar discussões e enfraquecimento do espírito de equipe. Contudo, não é indicado que o funcionário se omita ao identificar alguma irregularidade no trabalho. Respeitar a hierarquia da empresa, conversar com a pessoa certa, visando ao benefício da instituição e a qualidade do serviço, sempre é uma boa conduta. Isso porque o profissional que possui posições firmes e claras, mas sem ser intransigente, sem ser teimoso, acaba valorizado pelas chefias imediatas. Porém, isso não quer dizer prejudicar o colega, mas sim valorizar o próprio trabalho. Dessa forma, é possível contribuir com a empresa sem ser considerado um bajulador. Isso porque até os colegas reconhecem aqueles que geram soluções práticas para os diversos problemas de rotina de trabalho, principalmente se facilitarem as atividades do grupo. Desse modo, podemos ver que ser participativo é uma qualidade relevante para o trabalho em equipe. Ninguém é mais indicado do que o profissional que convive com as rotinas de trabalho para desenvolver soluções para as questões que constantemente acontecem nos setores de supermercado. Fique ligado! A capacidade de trabalhar em equipe é um requisito básico nos dias de hoje. Também é essencial que o profissional seja cordial e disciplinado com os colegas. Isso porque, sem disciplina, é impossível realizar as atividades da forma correta e em tempo hábil. Além disso, sem cordialidade, a convivência se torna complicada, já que ninguém gosta de ficar ao lado de pessoas ríspidas durante muito tempo. O trabalho acaba não rendendo e as discussões tendem a aumentar, deixando o ambiente de trabalho intolerável. As pessoas que pretendem investir na carreira devem ter todas essas ponderações em mente. Profissionais que se envolvem com o trabalho, que buscam soluções não apenas para as próprias funções, mas também para o grupo, fazem bem a si mesmos e são fundamentais em toda a empresa. A seguir, veremos valiosas dicas para ter um bom trabalho em equipe nas empresas. Faça amigos no trabalho. Há muitos casos em que as pessoas convivem por anos sem conversar com os colegas, dando apenas cumprimentos formais. Com isso, gera-se um ambiente pouco acolhedor. Assuma responsabilidades. Fugir das responsabilidades e não assumir os pequenos e os grandes erros são as piores barreiras da carreira. Escute a opinião dos outros. Uma pessoa teimosa a ponto de não aceitar a opinião dos outros, em pouco tempo irá encontrar muitos opositores. Troque experiências. Sempre ensine aquilo que você sabe, pois quem ensina acaba aprendendo com a dúvida do outro, pois esta pode nem ter passado por sua mente. Aprenda também por observação.
Quando souber observar os colegas e superiores com alguma sensibilidade, poderá aprender com eles. Poderá ainda estar mais atento às chances dentro da empresa. Mostre-se interessado. É fundamental saber o que quer e aonde quer chegar na empresa. Assim, demonstre entusiasmo com seu trabalho e crie um clima aberto para os outros fazerem amizade. Lembre-se sempre de aproveitar todas as oportunidades que surgirem para aprender coisas novas. Seja educado. Há pessoas que acreditam que ofendendo os outros ou gritando com eles estão mostrando segurança ou inteligência. Mas é claro que isso não é verdade. Seja sempre gentil com seus colegas. Leia as afirmações e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. É essencial entender que viver e trabalhar em equipe demanda respeito a determinadas regras de convivência. Ser educado sempre gera boa reação do outro, que irá responder no mesmo tom. Fofocas no local de trabalho são interessantes e bem-vindas, podendo causar animação e ampliação do espírito de equipe. Não é possível contribuir com a empresa sem ser considerado um bajulador. É essencial que o profissional seja cordial e disciplinado com os colegas. Os profissionais de supermercado precisam ser pessoas de confiança, pois interagem com os clientes de uma maneira bem próxima. Sendo assim, é essencial que a seleção para a contratação de um funcionário seja rigorosa, com o objetivo de contratar um cidadão com bons princípios. Você sabe dizer o que significa a palavra ética? Ela é de origem grega, ethos, significando caráter, e se refere a valores básicos como responsabilidade e honestidade. Dessa forma, podemos entender a ética profissional como um grupo de princípios básicos norteadores que regem a conduta funcional de uma profissão. Fique ligado! A ética é o ramo da filosofia que estuda os valores, a conduta, o que é bom ou o que é mal, certo ou errado, e as razões que levam uma ação a ser ou não tida como moral dentro de um determinado grupo social. Quando se fala em virtudes profissionais, há também a existência dos códigos de ética profissional. Os relacionamentos de valor que há entre o ideal moral planejado e os vários campos da conduta humana podem ser agrupados em um instrumento regulador. Trata-se de um tipo de contrato de classe, sendo que os órgãos de fiscalização do exercício da profissão passam a reger a execução dessas normas. Essas normas são oriundas de critérios de condutas de uma pessoa perante seu grupo e o todo social. O código se baseia em virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, englobando o relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade. O interesse no cumprimento desse código passa a ser de todos, sendo que o exercício de uma virtude obrigatória se torna exigível de cada profissional. Assim, surge a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que leve à vontade de agir conforme o determinado. A criação desse tipo de código é algo antigo, já encontrado nas provas históricas mais remotas, e é uma tendência natural na vida das sociedades. É claro que toda pessoa tem sua individualidade e sua forma de exercer seu trabalho, mas deve haver uma norma comportamental para reger a prática profissional no que se refere à sua conduta em relação aos seus semelhantes. A disciplina, por meio de um contrato de atitudes, de deveres, de estados de consciência e que deve compor um código de ética, tem sido a solução, principalmente nas classes profissionais que são egressas de cursos universitários.
É fundamental que haja uma ordem para conseguir remover conflitos e, principalmente, impedir que se manche o bom nome e o conceito social de uma categoria. Podemos dizer que, quando vários trabalhadores desempenham a mesma profissão, é preciso que uma disciplina de conduta aconteça. Há vários supermercados brasileiros que possuem um código de ética ou algum meio de compromisso com a ética. Para essas empresas, a credibilidade da instituição é o reflexo da prática de valores como integridade, transparência, honestidade, qualidade do produto, eficiência do serviço e respeito ao cliente. Essa é a razão para diversas empresas terem aplicado altos padrões pessoais de conduta para a seleção de seus colaboradores. Sendo assim, o profissional que deseja uma oportunidade em uma empresa desse tipo deve entender que deverá cultivar qualidades como disciplina, honestidade e seriedade. Além disso, deve demonstrar respeito às regras, às normas de conduta e ao próprio patrimônio da empresa. Após compreender o que é ética, você deve estar se perguntando: como se tornar um profissional ético? Pode estar pensando ainda em como adotar na prática ações e atitudes que colaborem para melhorar a relação entre as pessoas no ambiente de trabalho e para aperfeiçoar os produtos e serviços fornecidos ao cliente. Pois a resposta para isso tudo é bem simples. Um trabalhador ético é, acima de tudo, uma pessoa ética. Isso quer dizer uma pessoa que se preocupa em estender para a sua vida social, ou seja, trabalho e lazer, as características que fazem dela uma pessoa de bem. O profissional ético sabe que está ali para trabalhar e não para enrolar, envolver-se em confusão ou fofocas e nem mesmo utilizar equipamentos ou bens da empresa para fins pessoais. É importante entender que a ética profissional está relacionada não apenas às relações interpessoais entre duas ou mais pessoas no trabalho. Mais do que isso, ela está ligada às relações do funcionário com a empresa e, consequentemente, com a imagem que a empresa mantém no mercado. Com mais essa informação, podemos encerrar mais uma aula. Como sempre, é fundamental que você estude com muito empenho para dar eficácia à continuidade do seu estudo. Até a próxima aula!